Estamos chegando a você pela primeira vez nesse nosso primeiro programa desse podcast, A Onda Evangélica. Eu sou Flávio Vieira Lima. Eu tenho muitos outros títulos, mas eu acho que isso não é tão importante. O importante é o que nós vamos comunicar para você nesses nossos encontros semanais, através do YouTube e de outras plataformas que nós vamos colocar para você. Quem são os evangélicos? Como eles vivem? De onde vieram? Quando é que chegaram no Brasil? Muita gente pensa que os evangélicos chegaram aqui vindo de paraquedas, né? Caíram de paraquedas, mas não. Eles não caíram de paraquedas. Eles vieram com uma missão. E eles são tão antigos quanto é o nosso Brasil. Esse Brasil brasileiro, esse Brasil de tantas histórias importantes, onde a religião foi inserida. Desde lá, no 22 de abril de 1500, quando a primeira missa foi feita aqui no Brasil, o Evangelho chegou aqui, pelos católicos, vindos da Europa, os padres franciscanos. Mas 5 anos depois, chegaram aqui os franceses, os huguenotes franceses, vindos da Reforma de Lutero. E também trouxeram para cá o Evangelho. E aí a coisa cresceu. Cresceu muito. Mas é bom que, se você nos acompanhar ao longo das nossas transmissões por este canal, você vai ver realmente que não é muito que se fala dos evangélicos aí, os verdadeiros evangélicos. Porque evangelho é uma palavra que quer dizer boas novas, boas notícias. E os evangélicos só querem transmitir as boas novas e as boas notícias. Mas nós vamos focar muitos assuntos aqui. Vamos falar de política, vamos falar de tantos assuntos que estão no dia a dia hoje do povo brasileiro e no mundo inteiro. Nós vamos falar até mesmo da nova era, né? Que vai acontecer aí, que está chegando. A nova era no mundo, onde as políticas estão sendo dirigidas para esse evento. E nós, brasileiros, esse país imenso da América Latina, que está se tornando o celeiro do mundo, precisamos estar atentos a isso. Nós, como evangélicos, não somos aqueles que muitas pessoas pensam que estão nas igrejas aos domingos, louvando, adorando, né? Que estão gritando aleluias, ou indo nos hospitais, não é isso? Muita gente não fala disso, a grande mídia não fala disso, que os evangélicos vão aos hospitais, vão aos presídios, não é? Vão aos lugares onde estão os velhinhos, as crianças necessitadas, que distribuem sopas, sopões, nas madrugadas frias do inverno. Os evangélicos, eles são importantes em qualquer sistema do mundo, porque nós nascemos quando nasceu o Salvador, Jesus Cristo. Ele é que trouxe as novas do Evangelho. E nós queremos, então, conversar com muitas pessoas aqui no nosso podcast, e você vai saber muita coisa importante. Eu acabei de lançar este livro aqui, chamado Evangélicos no Brasil, da Era do Rádio à TV. Por que isso? Por que eu lancei agora esse livro? Porque durante muitos anos eu estive no rádio, estive na televisão, estive em jornais, eu participei ativamente do crescimento da mídia, do marketing no Brasil. Eu trabalhei com grandes homens da mídia brasileira. Eu ajudei a fundar um instituto chamado Instituto Verificador de Circulação, hoje é de Comunicação. É um órgão que audita os principais órgãos impressos
de jornalismo no Brasil. E ali eu pude sentar ao lado de homens importantes do mercado do marketing brasileiro, Caio de Alcântara Machado, Alex Pericinoto e muitos outros, que não vale a pena nem citar aqui o nome deles, porque eles são por demais conhecidos na história da propaganda brasileira. Então eu tive escola e eu gostaria de transmitir para você, então, nesses podcasts, não somente os meus conhecimentos, mas os conhecimentos de colegas, de pessoas evangélicas que hoje vivem nesse país, mas não são tão conhecidas. O que elas fazem, não é? O que elas executam ou o que já fizeram também. Tenho 2 convidados nesta manhã, ou nesse dia, nessa noite, nessa tarde, não importa onde você estiver, é? Para nós vai ser o momento de nosso encontro. Eu tenho aqui o Alexandre Mota. Tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo. E tenho também aqui o José Augusto. Tudo bem, José? Tudo Augusto? bom. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Eles vão se apresentar e nós vamos conversar um pouquinho sobre a onda evangélica. Por que eles estão nessa onda, né? Muita gente depois vai querer entrar nessa onda também, tenho certeza absoluta. Ou vão falar da onda como deve falar. Vamos lá, Alexandre, pode se apresentar. Bom, primeiramente quero agradecer ao Flávio Lima, pelo convite, né, por estar aqui nesse podcast, ao José Augusto também, nosso companheiro que está aqui conosco, e parabenizar o Flávio porque o livro que o Flávio lançou é uma pérola, é um livro apaixonante, é um livro que traz uma bagagem de informações culturais, né, que mostra a realidade, né, da comunicação na era do rádio, a TV, e é um livro que traz uma gama de conhecimentos muito grande. Eu trabalho na área de marketing já há mais de 28 anos, sou executivo de marketing e vendas, tenho uma carreira fundamentada basicamente na indústria farmacêutica, trabalhei em diversas multinacionais e nos últimos 3 anos eu migrei, né, da área farmacêutica para a área de inovação tecnológica. Foi assim um momento sui generis na minha vida, que trouxe também uma série de aprendizados que eu vou poder também compartilhar aqui com vocês. Mas eu quero pegar uma carona nessa sua fala na onda evangélica. Hoje nós somos mais de 50 milhões no Brasil. É verdade. Nós hoje temos uma representatividade muito grande e temos que transformar essa representatividade em algo mais concreto. Eu acho que, numericamente falando, hoje no Brasil nós temos uma voz, nós temos um peso muito grande, mas temos que transformar esse peso e temos que transformar essa representatividade em algo muito mais do que números. A influência hoje evangélica no Brasil é uma realidade, é fato. Então, nunca na história do Brasil o povo evangélico, a gente pode usar essa terminologia, teve uma participação política, social tão grande como a gente tem hoje. Mas eu acho que isso ainda não reflete a influência, né, que os evangélicos podem ter nesse país. O livro traz uma série de informações que devem ser apreciadas, né, pelos participantes aí do podcast. Eu incentivo que você compre o livro. Eu tenho uma filha de 19 anos que está iniciando, inclusive, a cadeira de comunicação na faculdade. Eu já falei para ela que esse livro é leitura obrigatória, né? E no transcorrer do podcast eu vou estar falando um pouquinho mais a respeito aí das minhas experiências também, porque de fato eu gostaria de estar compartilhando com todos vocês aí, porque eu tenho certeza que vai colaborar com o nosso público que está nos assistindo nesse momento. Muito bem. José Augusto, você, o que você é, o que você faz, o que você fez, está inserido nesse contexto da onda? A onda. Evangélica. Bom, primeiro quero agradecer o convite para o Flávio,
A gente já se conhece há bastante tempo. Bom, sou publicitário, jornalista, trabalhei em emissoras de televisão há muito tempo, também da área de marketing, como ele. Músico, fotógrafo, evangélico, como a maioria. Como ele bem disse, nessa minha introdução, nós hoje somos em torno aí de 50 milhões. Isso é o que o IBGE diz, né? Pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E realmente hoje o povo evangélico, por um lado, está se tornando relevante, seja na política, seja em outros meios, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que dar uma discordada, porque eu acho que, por exemplo, as igrejas hoje, elas poderiam ser mais enfáticas em determinados temas. O senhor falou sobre nós evangélicos estamos no Brasil. Por exemplo, eu participo de uma igreja, que é a Catedral Metodista do Rio de Janeiro, igreja que tem 144 anos, está aqui no Brasil desde 1878, e que desde a época do Império, que sofreu perseguições lá atrás, que a Igreja Católica não permitia que a Igreja Protestante tivesse templo parecido, a Constituição da época só permitia que as igrejas protestantes que chegavam aqui tivessem culto em casas. E os pastores americanos missionários que para cá vieram resolveram construir um templo pequeno, e depois foi para um templo maior. Templo maior, desvinculando de um outro nome, que uma outra igreja. E eu vejo pouca efetividade hoje nessa situação pós-Covid, por exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, eu estou falando de Rio de Janeiro, onde nós estamos. Muitos moradores de rua, muitas pessoas precisando de ajuda, e não vejo por parte da maioria das igrejas, e igreja evangélica para quem não sabe, ela é vamos dizer assim, um motor de ajuda ao necessitado, assim, de uma forma assim absurda. Sim. Enquanto que as prefeituras não fazem, enquanto que o governo do estado não faz, as igrejas evangélicas, igrejas católicas também, mas as igrejas evangélicas mais, dão cesta básica, dão sopão, como o pastor Flávio tinha falado, dão corte de cabelo, dão cursos de aperfeiçoamento, dentro da possibilidade, evidentemente, de cada uma. De forma silenciosa, muitas das vezes, de não forma noticiada pela mídia, né? Não, nunca noticiada pela mídia. José Augusto, inclusive, eu convivi durante muito tempo com um espírita. Os espíritas também, sim, eles fazem muito esse trabalho de assistência social. Sim. Né? Eu quis inserir o grupo espírita também, nesse seu papo inicial aí, que é muito interessante, porque eles trabalham também silenciosamente. Sim. O meu primeiro emprego na área de comunicação social foi numa rádio espírita. Uhum. Eles possuíam 2 emissoras aqui no Rio de Janeiro, né? A Federação Espírita do Rio de Janeiro. E os donos, que eu lembro o nome deles até hoje, Jorge de Oliveira Belo e Ione de Oliveira Belo, eu conversava muito com eles. Era um garoto, tinha 18, 19 anos de idade, 20 anos de idade. Mas eu gostava muito de conversar com eles, e até mesmo para inserir no contexto religioso deles o verdadeiro evangelho. Porque não é só dar, né, alimento, fazer isso, fazer aquilo, fazer assistência social, que vai fazer com que você chegue ao céu. Todo mundo sabe qual é o princípio básico. Pode ser que a gente fale sobre isso aqui mais tarde, porque o nosso podcast não está em cima dessa visão. Dessa temática. Dessa temática. Mas nós vamos falar sobre isso. Claro. Não, mas o que eu queria encerrar é o seguinte: se nós somos 50 milhões de evangélicos no Brasil, aí eu fico sempre me perguntando por que o Brasil, então, continua nessa dificuldade toda de pobreza, de pessoas passando fome. Por que nós não somos mais relevantes
Até em cidades de interior, que a gente tem uma presença de igrejas evangélicas fortes, né? Presbiterianos, batistas, assembleanos, metodistas, tipo Teresópolis, voltando ao nosso universo do Rio de Janeiro. Teresópolis, Itaperuna, sei lá, Volta Redonda, a gente está vendo muita gente passando necessidade. Numa cidade de porte médio para grande, né, 500 mil pessoas, 800 mil pessoas, e que é mais fácil você trabalhar com os carentes do que numa cidade, por exemplo, como o Rio de Janeiro, como Niterói. José Augusto, E eu não vejo essa relevância toda. Pois é. Posso até estar errado, mas não vejo. Na minha introdução, quando eu comentei, né, da questão numérica, eu, agora aproveitando a sua fala, eu gostaria de, digamos assim, trazer um pouco mais de luz a essa questão. Quando a gente fala de 50 milhões, vamos pegar isso aí e vamos tentar estratificar, né? Então está tudo num único balaio, mas se a gente pegar e estratificar isso aí, a gente vai entender que dentro desse balaio, dentro dessa cesta, Sim. nós temos aí os pentecostais clássicos, nós temos aí os protestantes, né, históricos, as igrejas tradicionais, nós temos os neopentecostais. Então, eu diria até a própria igreja católica, porque quando você fala de evangélicos, né, são aqueles que creem nos evangelhos. Então, de uma certa forma, você tem aí dentro desse universo cristão, a gente tem que estratificar e entender, né, que existem segmentos. E o que vai fazer com que haja uma transformação real na vida das pessoas é o Evangelho, é a transformação de vida. É verdade. Né? Olha Na só. praxis diária. Isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Não, né? leva tempo. Leva tempo. E é por isso, eu tenho medo, é por isso que eu tenho medo, falo isso claramente, que eu fico muito preocupado com certas, no campo da política, certos políticos que se infiltram no meio dos evangélicos e falam até as palavras que nós falamos, né? Querem ser pastores, entre aspas, mas na verdade... Já recebem até o título, né? Querem pegar essa onda, né? Exatamente, querem entrar na onda. Mas eles não conhecem a onda, eles não sabem como é que essa onda chegou aqui, eles desconhecem tudo. E isso é muito perigoso, porque o grande público, ele vai na onda deles, mas não na onda evangélica, a verdadeira. Nós vamos ficar sabendo, agora para o início do ano, do próximo ano, na verdade, quantos são os evangélicos no Brasil, porque o IBGE está terminando aí o censo, exatamente, né, que não aconteceu por causa da pandemia, mas está terminando. Eu calculo, eu digo no livro, que nós vamos ser surpreendidos. E eu ainda não fui entrevistado pelo recenseador. Mas nós vamos ser surpreendidos que nós vamos ter um crescimento extraordinário. Eu concordo. Por que eu digo isso? Porque eu fiz uma viagem agora ao Norte Fluminense, há pouco tempo, eu e minha esposa, e fui verificar que tem muita igreja, tem muito templo. Né? Aliás, é até uma coisa que a gente precisa depois falar mais tarde, talvez num capítulo especial, sobre o que é igreja e o que é templo, né? Porque tem um monte de templo por aí, mas que não funciona. Vazio. Ou a meia bomba. Não tem igreja, que é o povo, Sim. que é a pessoa. Né? Então, eu falei, gente, não é possível. Tem lugares no Rio de Janeiro, eu conheço em São Gonçalo, por exemplo, numa rua principal de São Gonçalo, de um bairro, tem 32 templos na rua principal. Gente, num raio assim de 2 quilômetros. O senhor tocou num assunto interessante, São Gonçalo. Por que São Gonçalo é tão violento se tem essa quantidade toda de igrejas? Não, dizem que é o município que tem mais templos evangélicos no Brasil, São Gonçalo, pela estatística. Bom,
Mas nós não vamos discutir esse problema aí, vamos deixar isso para os políticos, né, discutirem, mas o fato é que nós temos medo, eu tenho medo, não sei se vocês têm, desses que se penetram e tentam trazer uma ideia de evangélico para o povo, mas dá pena. Agora, Flávio, o que eu vejo, apenas para concluir e corroborar com o que você está falando, é inquestionável que essa massa numérica, né, que vai se confirmar ainda maior aí com o censo, a participatividade, né, e a participação e a representatividade evangélica através da política tende a ser cada vez maior. Não tenha dúvida. Isso é fato, né? E há um grupo político que já percebeu isso, né? E está, naturalmente, através das ferramentas de marketing, né? Aproveitando essa oportunidade. Nós somos profissionais de marketing, né? E qualquer político que não entender isso também está sendo míope nesse sentido. Então, o grupo evangélico, cada vez mais, ele vai ter importância nesse cenário, e que seja assim, porque com todos os defeitos, José Antônio, Augusto, perdão, com todas as idiosincrasias que o ser humano traz, e não vai ser diferente do evangélico, porque todos são pecadores e todos têm defeitos, e todos vão trazer em si, né, o efeito do pecado adâmico, que aí é uma outra questão, né, teológica, que a gente não vai abordar aqui, mas todos nós temos as nossas deficiências, mas o fato é que o grupo evangélico cada vez mais vai ter uma representatividade no Brasil. Isso é fato. É fato. Verdade. Agora, é claro que, do ponto de vista prático, em termos de resultado, né, na sociedade, no de dia a transformação, de caráter, isso é algo que vai sendo evidenciado através dos frutos, através do tempo, através de pessoas cada vez mais parecendo, né, e agindo através dos valores e dos preceitos de Cristo, que nos representa em termos de referência como cristãos. Né, que é um outro assunto, que é uma outra temática, mas do ponto de vista prático, os evangélicos, ao longo do tempo, e a tendência é cada vez mais tendo representatividade no país. Me veio um pensamento aqui agora, vendo um dia desses aí, um cidadão, um pastor que muito famoso, ficou muito famoso no Brasil. Hoje ele está no ostracismo, podemos dizer assim. Ele aparece de vez em quando porque ele deixou muitos seguidores com ele. Ele ainda arrebata ainda alguns seguidores que eu conheci pessoalmente. Nada contra ele, certo? Mas ele entrou para um lado ideológico bem distante do evangelho. Então ele fez uma declaração durante a campanha política dizendo que Jesus, ele nunca xingou um homossexual, uma prostituta, porque Jesus andou com prostituta, com homossexual, tudo bem. Nós também andamos, não é? Tudo bem, mas que Jesus jamais faria algo contra isso. Então, eu fiquei muito preocupado com a palavra dele, porque ele é um formador de opinião, e ele quis contemporizar a ideia de que Jesus é favorável a tudo que o homossexual faz, que a prostituta faz, né? Que um ladrão faz, o ladrãozinho aí de celulares, etc, etc. Bom, tudo é pecado. Pecado não tem tamanho. Pecado é tudo igual. Né? Pecar é errar o alvo. Aí, né? Em sentido contrário à vontade do Criador, de Deus. E Jesus é o Criador, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas essa fala dele é para justificar alguma coisa politicamente, né? Exatamente. Então, mas muita gente vai na onda deles, não vai na onda evangélica, na onda do evangelho. Do verdadeiro evangelho. Do verdadeiro evangelho. Porque não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Bíblia. Não vão a um templo sempre para ouvir a mensagem lá do padre, ou do pastor, ou do guia espiritual daquele segmento,
que ele vai. Não, eu conheço pessoas, um dia desses conversando com uma pessoa, diz, qual é a sua religião? Eu disse, eu sou católico, mas eu não vou à igreja já tem anos. Então, fica difícil, né? É o termo que você usa no livro, que agora também está sendo uma praxis pós-pandemia, também no meio evangélico, que são os desigrejados, né? Sim. É o cara que agora assiste culto online. Mas é os o cara desigrejados já vem antes da pandemia. Sim, Sim, mas se agora intensificou, porque agora se contenta com o culto online, não está mais se debruçando no estudo da Bíblia. E isso aí é um Alguns risco só têm também. ido só no dia da ceia, no primeiro domingo. Pois é. Quando tem. Enfim. Bom, olha só, Alexandre, ele já falou até qual a igreja que ele frequenta, né? Qual é a raiz dele evangélica. Você não falou. Ainda não. Quando você abriu, né? Mas só para os nossos ouvintes, os que estão assistindo, possam saber quem é você, seria bom você se apresentar. Perfeito. Né? Porque eu conheci pessoas da sua família. Perfeito. E só fui encontrar-me com você, quer dizer, eu te vi talvez com 14, 13, 15 anos de idade, mas não tivemos um relacionamento porque eu era adulto, né? Você era um adolescente. Mas o seu pai conheci muito bem, joguei muito futebol com seu pai, né? Que não era pastor, né? E o seu avô foi meu professor no seminário, né? Na faculdade teológica. E a gente ria muito quando o seu avô contava piadas. Ele contava muita piada. Ele chegava a chorar de rir. Quer dizer, ele ria, ele chorava rindo. É verdade. Quando contava a piada, na nossa turma. Um excelente, tremendo. Nós vamos encontrar com ele. Pastor das lágrimas, né? E conta para nós aí um pouquinho dessa sua experiência, para que o pessoal fique sabendo quem realmente é o Alexandre Mota. Obrigado, Flávio, pela oportunidade, né, Bom, eu sou oriundo da Igreja Batista, sou neto do falecido pastor Valdomiro Mota, que foi pioneiro dos batistas como missionário na Bolívia por 10 anos. E é com muito orgulho que eu falo isso, porque quando eu entrei no seminário, eu também sou formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, e muitas das vezes o meu avô me chamava para pregar, e eu ficava incomodado, porque eu era apresentado nas igrejas como neto do pastor Valdomiro Mota. Isso me causava um problema de identidade. Eu não era apresentado como Alexandre, era o neto do Valdomiro Mota. E hoje eu sinto falta disso, né? Tamanha a importância do Valdomiro Mota, né? Hoje, por ser falecido, muita gente não tem essa memória, mas o meu avô, além de ter sido o primeiro, né, o pioneiro dos batistas em terras estrangeiras como missionário, em 10 anos ele fundou 10 igrejas batistas na Bolívia, Colégio Batista Boliviano. Ele foi professor no Seminário Betel, no Seminário do Sul. Quase todos os pastores batistas, né, e muitos não batistas passaram nas mãos do Valdomiro Mota. Eu diria para você que ele foi um dos maiores evangelistas de crianças desse país. Ele era ventríloco, ele tinha um boneco chamado Juquinha. E eu fui muito impactado na minha infância também com esse ministério de ventríloco, que era algo quase que inédito no país, né? Na época da década de 50. Era inédito. Então ele levou milhares de crianças aos pés da cruz. Eu já tive, inclusive, uma experiência morando nos Estados Unidos, de uma irmã lá nos Estados Unidos, que quando soube que eu era neto do Valdomiro Mota, disse assim: Alexandre, eu me converti numa pregação do seu avô. E as portas foram abertas lá nos Estados Unidos. Que coisa. Porque ela se converteu numa pregação do meu avô. Então é isso, eu sou oriundo da Igreja Batista, sou neto do pastor Valdomiro Mota, com muito orgulho. Olha que coisa interessante, né? A minha biblioteca, que eu não tenho mais hoje, porque quando eu fui morar nos Estados Unidos, também morei lá 10 anos, eu me desfiz da minha biblioteca, que tinha muitos volumes. Imagina. E muitos livros eram importados, ou em inglês ou em espanhol. Quem foi que me vendeu esses livros? Valdomiro Mota. Valdomiro Mota. Hoje, eu vou sair só um pouquinho do assunto para falar isso. Hoje, nós temos nada contra,
Nós temos pastores hoje que têm mansões, moram em mansões, andam em carros, não é? Os Blindados. mais modernos e blindados. Valdomiro Mota, ele vendia livros para manter o seu pai, os seus irmãos e irmãs, que eu conheci também. E quase que todo mês a gente adquiria livros com ele. Interessante que ele mandava ver, ele levava, ou ia na casa dele, lá em Praça do Carmo, ver os livros, ou ele levava para o seminário, que era um peso, né? Então, ele levava às vezes o catálogo, mas a gente queria ver o livro, né? O livro a gente tem que... Esse negócio Folhear, de... tem que olhar, tem que cheirar o livro e tal. Então, muitas obras que foram editadas aqui no Brasil, que não foram editadas aqui no Brasil, nós temos na língua original, ou em inglês ou em espanhol. E ele vendia muito da Casa Bautista de Publicações. Você lembrou de um negócio interessante. Eu tive um pastor, quando eu era adolescente, talvez em uns 12, 13 anos, que ele, naquela época, os salários dos pastores, pelo menos os metodistas, eram extremamente baixos. E o camarada tinha, às vezes, 2 igrejas para tomar conta. Tinha que trabalhar fora. Então, esse pastor, ele vendia Barça. Enciclopédia Barça, que era um negócio, na época, caríssimo para complementar a renda dele. E ele ainda era médico. Olha que coisa de louco. O cara era médico, vendia Barça e era pastor de 2 igrejas. Então, hoje é fácil. As pessoas acham, pô, é mole ser pastor, vou ganhar, sei lá, são 10 mil, 20 mil, 30 que mil. nós vemos hoje dentro da igreja evangélica brasileira, não é? Essa onda que cresceu muito. Que causam paradoxos, né? E criam um estereótipo, muitas das vezes, que quem não é evangélico acaba misturando e entendendo de forma equivocada. Eu estava, não lhe cortando, eu estava assistindo um podcast essa semana, que eu não lembro de quem é, e estava o Whindersson Nunes sendo entrevistado. Aí ele falou para o entrevistador, pô, não era um podcast sobre evangélico, mas aí caiu num assunto lá, ele falou, cara, eu fui evangélico, o Whindersson Nunes, que é um dos caras aí, influenciadores aí. É um famoso aí. Ele falou, fui evangélico durante uns 10 anos, minha adolescência e tal, e eu lembro muito bem que eu ligava para o pastor de madrugada com meus problemas existencial, o pastor atendia. Ele falou que era da Assembleia de Deus, e era legal, a igreja era legal, era tudo transparente. O Whindersson Nunes tinha lá o quadro lá com as doações dos irmãos, a gente ajudava a construir a casa para um e para outro que estava em dificuldade. Eu não lembro agora onde era, mas acredito que seja, acho que ele veio do Nordeste, se não me engano. E ele falou isso com uma lembrança assim tão positiva, foi tão legal. Aí acabou que o entrevistador, que eu realmente agora não lembro, o cara falou, pô, mas eu também fui evangélico nessa mesma fase da vida, de adolescente até uns 20 anos também, e é a mesma coisa. Eu ligava para o pastor às vezes de madrugada, o pastor atendia, conversava com ele de madrugada. Aí eu fiquei, pô, é mesmo, cara. Mas hoje em dia a gente consegue falar com algum pastor de madrugada? Exatamente. Seja da Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, sei lá, ainda Assembleia. Consegue. Ainda, alguns, não todos. Ainda consegue. Não é, porque ainda antigamente temos muitos pastores era uma pastores normalidade. Até porque nós estamos falando de uma época que não tinha celular, era só fixo. Aí depois do celular de 95 talvez para cá, não é isso? Isso. A maioria ainda não tinha, mas hoje com WhatsApp, celular, muitos pastores estão sendo muito pressionados. Tem muita gente que está dizendo que está tendo problemas de saúde, estão se suicidando, porque alguns dizem que a pressão de ser pastor é muito grande. Eu não sei se essas pessoas têm realmente o chamado ou se a pressão é muito grande, porque eu tive para entrar para o seminário, como ele entrou, seminário na época metodista, e antigamente existiam muitos cultos
O senhor deve lembrar isso, não sei se na Igreja Batista tinha isso, mas pelo menos na Igreja Metodista tinha isso. Muitos cultos que tinham um apelo para o camarada, você se sentiu chamado, Sim. vai ser pastor, porque tinham poucos pastores, ninguém queria ser pastor, porque o salário era pouco, a dificuldade era grande, Aí eu fui pro seminário. E esse é um assunto que nós vamos falar sobre isso. Eu falei, isso aqui não é minha praia. Dá um podcast específico. Mas burnout ministerial. Eu cheguei no seminário metodista César da Costa Filho, que funcionava lá na Marquês de Abrantes, onde era o Bennett, que o Bennett não existe mais. Fui atendido lá pelo diretor do seminário na época. Isso eu estou falando 1970 e alguma coisa. Eu falei, cara, isso não é a minha praia, não é para mim. Alguma coisa na hora, fui eu e um outro rapaz que fomos à frente. Ele continuou, ele se tornou pastor, veio até falecer no gabinete pastoral, teve um infarto fulminante, lá na igreja de Cascadura, que o senhor conheceu. E eu falei, não, isso não é para mim, não. Eu posso trabalhar na igreja de outras formas e ajudar de outras formas, mas não sentia, foi aquela empolgação na hora. E eu falei, não tem esse chamado para isso. Deus tem um propósito para cada um. Sim, Deus tem um propósito para cada um. E outra coisa. Mas hoje todo mundo quer. O ministério é um chamado específico. Um chamado específico, isso aí. É uma ação específica de Deus na sua vida. Eu fui chamado desde pequeno, mas só consegui ser ordenado pastor com 38 anos de idade. Quer dizer, demorou, né? Demorou muito. Eu já estava com a minha vida pronta. E aí, eu já estava no seminário, fui ordenado pastor. Bom, o fato é o seguinte, o Alexandre, que os pastores, como o seu avô, né, vamos colocar aí de 70 anos passados, eram pastores, com P maiúsculo, né, que está difícil de encontrar hoje, mas temos muitos. Alguns são até relegados a segundo plano, mas estão fazendo o trabalho, né? Eu fui professor de seminário durante alguns anos na região dos Lagos e muitos jovens que ali estudaram, hoje nós temos uma meia dúzia no interior do país, no Nordeste, sendo pastores, ou em lugares aí escondidos, né, onde eles não aparecem. Não são midiáticos, né? Não são midiáticos. Mas estão fazendo a obra, foram chamados para o ministério. E na sua maioria, esses jovens, esses pastores, eles trabalhavam, cuidavam da família, estudavam e hoje são pastores. E de várias denominações. Eu sou batista, mas lá tínhamos metodistas, presbiterianos, assembleanos, inclusive. Então, o pastoreio é algo muito importante que cabe um capítulo especial para falar dessa onda evangélica, que no livro eu narro desde os primórdios, né? Desde 1555 eu venho falando quem são os evangélicos, né? Como é que eles cresceram, depois como eles chegaram ao rádio, como chegaram à televisão, né? E hoje estamos na mídia, os evangélicos estão na mídia, os evangélicos têm emissoras de televisão, né? Principalmente as fechadas. Os evangélicos têm emissoras de rádio, e com o advento da tecnologia, né, da internet, hoje tem milhares de estações de rádio, né, e também podcasts e tantas outras coisas, YouTube, etc., que os evangélicos estão proclamando as verdades. Alguns estão proclamando outras coisas, mas os verdadeiros estão proclamando as verdades. Numa próxima oportunidade, nós não vamos ter tempo aqui, eu vou contar a minha experiência pessoal de ser formado em teologia e como que o curso de teologia me fez prosperar no mundo profissional. É algo sui generis. E vai ser no próximo. Nós estamos terminando. Perfeito. Essa sessão de hoje, no nosso podcast, a onda evangélica. Divulgue, fale com seus amigos,
neste canal você pode assistir. Peço que você compartilhe isso também, compartilhe com seus amigos, certo? Não esquece aí de dar um toquezinho no sininho aí, que você está nos assistindo, e no próximo encontro, na próxima semana, nós estaremos juntos para falarmos sobre a onda evangélica.